Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Portal das 7h07 da manhã. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre autoestima, a grande importância sobre a nossa autoestima. É isso. Daí tem um cara, o Viktor Frankl, ele é um cara incrível, né? Um neuropsiquiatra. Se eu não me engano, outro dia eu estava pensando, eu acho que o Viktor Frankl era austríaco, mas eu não tenho lá a minha certeza, né? Mas é o que é um neuropsiquiatra, tenho certeza, e que ele viveu e sentiu na pele o que é estar dentro dos campos de concentração nazista, isso eu também tenho certeza. E o Viktor Frankl tem uma frase que ele diz o seguinte: o amor próprio é o ponto de partida do crescimento daquela pessoa que sente o valor de se responsabilizar pela sua existência. Incrível, né? O que esse cara passou dentro dos campos de concentração. Mas autoestima. Há muito tempo algumas pessoas falam assim, poxa, Luciano, fala alguma coisa da autoestima, né? E o Semente, nós terminamos agora, final de semana retrasado, sem ser esse último anterior, a gente pega muito, aliás, uma das últimas ferramentas do Semente que as pessoas têm a possibilidade de levar para casa é uma viagem mental que joga a autoestima lá para cima. Mas o que é a autoestima, né? A autoestima é o modo como nos sentimos em relação a nós mesmos. Então, esse modo como nós nos sentimos em relação a nós mesmos afeta de forma decisiva todos os aspectos da nossa experiência. Ou seja, as respostas que nós temos em relação aos acontecimentos dependem de quem e do que nós pensamos que somos. Então, os dramas da nossa vida são o reflexo da visão própria ou até da visão íntima que nós possuímos sobre nós mesmos. Então, sendo assim, se a gente partir por esse pressuposto, a autoestima é a chave do sucesso ou a chave do fracasso. Como sempre, é que eu trago aqui nas lives da dualidade, né? Sempre tem, para tudo tem o seu contraponto, tem o seu oposto. Então, de todas as críticas que nos submetemos, acho que nenhuma é tão importante quanto a própria crítica. Então, a autoestima positiva é o requerimento fundamental para uma vida plena. A autoestima é a valorização que temos sobre nós mesmos. Então, assim, eu sempre falo, você é a pessoa mais importante dessa vida. E você é a pessoa mais importante dessa vida para você mesmo. O quanto nos amamos, o quanto nos respeitamos, nos valorizamos e o quanto nós gostamos de nós mesmos. Então isso compreende assim um conjunto de posicionamentos, um conjunto de condutas, um conjunto de atitudes que constituem a base da nossa identidade pessoal. Ou seja, é uma percepção de nós mesmos. E uma das principais bases, um dos principais pilares em qual nós nos apoiamos, né? Essa percepção de nós mesmos. Então, a autoestima, ela também engloba dois fatores, assim, dois componentes importantes. O sentimento de capacidade e o reconhecimento pessoal. Esse sentimento de capacidade e esse reconhecimento pessoal. Então, ou seja, a somatória da confiança e do respeito por nós mesmos, condicionando assim a nossa capacidade, muito mais do que isso, acho que a nossa qualidade de vida. Ou seja, uma autoestima elevada
permite aceitar as nossas limitações e as nossas dificuldades. Por quê? Porque isso significa a gente gostar do jeito que nós somos, tanto dos nossos acertos como dos nossos erros e das nossas falências. Então é você se aceitar. Isso é, nos sentimos bem porque gostamos e aceitamos a nós mesmos. Nos apreciamos e nos respeitamos independentemente dos resultados ou daquilo que não podemos fazer ou daquilo que não nos agrada. Então, é o estado interior e você se blindar para não ser afetado por nada exterior. Então, assim, autoestima, se a gente for pensar dessa maneira, se é um lado interior e você não se afetar pelo lado exterior, quando você pensa assim, bom, e aí, como é que fica então a autoestima em relação à opinião dos outros? Até onde, pergunto para vocês, nós devemos considerar a palavra dos outros? Então, assim, é verdade que tudo aquilo que os outros comentam sobre nós, será que é verdade mesmo? O que o outro pensa a respeito de você? Então, a maioria dos problemas que surgem quando nos relacionamos se baseia nas crenças e suposições de que todos têm que nos conhecer, têm que nos entender e têm que nos aceitar. Mas se nós não interpretarmos corretamente a palavra também dos outros, a nossa autoestima pode se destruir, com a maior facilidade, de uma maneira muito rápida. Cada um de nós estabelece vínculos com outras pessoas e se relaciona com elas de maneira completamente diferente, mesmo porque eu não sou igual a você e ninguém é igual a ninguém. Então esse vínculo que nós estabelecemos com um dos nossos melhores amigos ou com colegas de trabalho, não é o mesmo vínculo que você estabelece com a sua família, com a sua mãe. Então, se você pensar bem, a maneira que você se comporta com os colegas de trabalho é completamente diferente da maneira que você se comporta com os colegas de infância, que é diferente de como você se comporta com os colegas de faculdade, se é que você a fez. Então, a maneira que você se comporta em casa com a sua família é completamente diferente de como você se comporta em outra vibe, em outra tribo que você pertence. Então nós nos comportamos de maneiras diferentes em cada relação, dependendo do quê? Dependendo do vínculo que nós estabelecemos com os outros e do papel que nós adotamos naquele sistema, naquele núcleo que está ao nosso redor. E Bitinga assistindo às suas lives, ai que maravilha, né? Que bom. Então, dessa maneira, pensando assim, nós temos particularidades, nós temos limites diferentes, dependendo das pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, portanto, as relações que nós temos com as outras pessoas são o quê? Somente um pedacinho, somente uma parte de nós, uma pequena porção, não é a nossa totalidade. Uma vez que elas somente podem conhecer algumas das manifestações daquilo que somos, mas não todas as nossas reações, não todas as nossas motivações internas, nem a totalidade da nossa história e nem daquilo que realmente somos. Ou seja, é uma fração, é aquilo que você permite, é daquela maneira que você se coloca naquela tribo. Então as pessoas, elas são muito mais do que as relações que elas abrangem. Então o que os outros pensam de nós representa somente aquilo
que aquelas pessoas estão vendo, assim como que cada um tem adicionado a essas observações segundo as características pessoais de quem está observando, né? Então, igual as opiniões que nós temos dos outros, exatamente a mesma coisa. Nós temos uma opinião sobre os outros, um crivo, uma maneira de ver que não é a totalidade do outro. E aí fica um gap, né? Aí fica um buraco entre nossa percepção e a realidade. Então, com tudo isso, quando a gente traz isso para a consciência, quando a gente começa assim, caraca, Luciano, cara, eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira, quando a gente entra nessa reflexão. Por isso que eu falo para você, estar aqui é estar em EPP, é a sua evolução pessoal permanente. É você, todo dia vem buscar pedacinhos e pílulas para uma compreensão toda sua própria a partir de um ponto de vista meu. Então é possível que as coisas que agradem aos demais não se encaixem aquilo que nós somos realmente. Então nós costumamos errar, mas costumamos errar feio ao pensar que o que pensamos dos outros e o que os outros pensam de nós será sempre completamente certo. E aí nos deixamos afetar por isso. Mas a verdade é que nem sempre estaremos certos e nem sempre os outros estarão certos. E mesmo dependendo do vínculo estabelecido, da frequência, do modo de tratamento, dos aspectos que os outros possam conhecer mais ou menos sobre nós, não podemos nos esquecer de que somos os únicos que nos conhecemos direito. Então, seremos nós, as pessoas, sabe, que teremos o panorama completo de quem realmente somos. E aí, você entra no modo de não esperar tanto dos outros, pois a nossa valorização tem que estar respaldada pelo que pensamos sobre a nossa pessoa e não pelo que os outros possam pensar a respeito disso. E aí tá, acho que assim, a grande sacada, quando você traz isso para sua mente, a grande sacada dessa autovalorização, de você manter a autoestima. Quase que o meu tripé aqui cai, né? Espera aí. Ui, quase que vai tudo pro chão aqui na minha frente. Então, quando a gente traz isso para a consciência, é que eu falo, cara, então, manter a autoestima lá em cima. Depende de quem? Depende de mim. Mesmo porque ninguém tem o poder, sabe, de fazer isso ou aquilo contra nós. Então, a sua autoestima é o seu entendimento do todo, é a aceitação de quem realmente você é. Então você veio experienciar a vida, entrar em flow pela vida, com acertos e erros. E tudo bem, esse é você. Então que você cada vez mais mantenha a sua autoestima lá em cima, pela unicidade, pela maravilha de ser quem você é, da maneira que você está e escolheu estar passando por essa vida. E quando você põe isso em mente, você leva a sua autoestima, porque você tem o poder e não os outros têm o poder sobre você. O que o outro pensa de você é problema do outro, simplesmente assim. E aí você se valoriza, você se aceita, você se ama e a sua autoestima sobe. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com muito
amor e alegria. Às 21h21 estarei de volta com a nossa meditação, que a meditação é uma grande viagem ao centro de você mesmo, a esse encontro com a sua essência divina, a esse encontro com a sua luz, com o seu lado Deus, com a sua parte mais pura. E é dentro da meditação que te ajuda também muito, muito, muito a elevar a sua autoestima. E o que eu desejo para você é que você no dia de hoje seja a sua melhor companhia, o seu melhor amigo, o seu melhor amor, e que o espelho possa receber o seu melhor sorriso. Bora lá? Bora fazer acontecer com amor e alegria? Beijo no coração da pessoa maravilhosa que você é. Bora lá! Em 1 minuto essa live está gravada para você passar para as pessoas que ama e para as pessoas que você quer ajudar a elevar a autoestima. E também me ajude a ajudar. Eu e você somos invencíveis se nos unirmos para ajudar mais e mais pessoas. Passa essa live para o maior número de pessoas que você queira realmente ajudar. Beijo, até mais tarde.